Interessante, gente, só vamos ver isso aqui. Paulo escreveu esse versículo no contexto para os escravos daquela época. E tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Escreveu para os escravos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, verso 22 ao 41. 22 ao 4:1, capítulo 4, versículo 1. E quem puder ficar em pé, fique em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 22, vamos até o 25, e depois o capítulo 4, o versículo 1. Nossos deveres do dia a dia, chamamos. Diz assim a palavra do Senhor: vós servos, ou vós escravos, doulos, escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém? Pai querido, lida a tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar essa palavra, tirar lições para nossas vidas, fazendo esses conceitos, esses princípios, verdadeiras bases, verdadeiras colunas no alicerce da nossa vida. Pedimos a tua bênção, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir livremente, nos ensinando, nos exortando e nos encaminhando na tua vontade. Rogamos que o Senhor continue a proteger a gente nesse local, conclamo a tua segurança também, e que nós possamos, no nosso meditar, correto for agradar a ti. E na resposta que dermos, também correta, seja agradável ao Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Paulo, depois da parte teológica, né, que ele falou das heresias de Colossos, ele está desde o capítulo 3 falando sobre a parte mais prática da nossa vida. E depois dos deveres mútuos, aqueles mandamentos da mutualidade, que devemos exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, que possamos ter amor uns para com os outros, depois de todos aqueles mandamentos da mutualidade, capítulo 3, verso 12 a 17, o Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo para ministrar para a igreja de Colossos e para nós as implicações do senhorio de Jesus em nosso dia a dia. E louvado seja Deus, irmãos, porque Deus pega cada área da nossa vida e dá a instrução. Nenhum crente vive sem instrução. Nenhum crente pode alegar que não sabe, porque para cada área da vida a Bíblia dá a instrução, o caminho de Deus, o caminho da sabedoria, o caminho da vida, o caminho da alegria, o caminho da paz. Então, no versículo 18, ele fala dos deveres da esposa, de uma forma muito resumida. Em Efésios, ele vai estender mais sobre isso. Mas ele diz: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Ele pega o princípio, talvez o principal elemento do papel da esposa, de ser uma auxiliar, submissa, cooperar na liderança, na administração que Deus deu ao seu marido.
Então, no verso 19, ele fala também dos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Ele também aí foca aqui, resumidamente, mas ele quer tocar nesse assunto, qual é o principal papel do marido? É amar, com amor ágape, com amor sacrificial, a sua esposa. Né? Nós vimos que hoje Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e pareceu pouco tempo, tanto amor que ele tinha por ela. E como não conseguiu, ele teve que trabalhar mais 7 anos por ela e trabalhou por amor, porque amava a Raquel, e então nenhum sacrifício era demais para o amor. E ali foi o dote dele, né? Eu estou pagando o meu dote com a Margarida há quase 40 anos. É uma loura cara, muito cara. Né? Vai fazer 40 anos que eu estou pagando o dote. Né? Parece que foi ontem, né, Margarida? Não foi? Ei? Não? Parece que foi ontem? Para você, né? Mas é interessante, né? Mas como passa rápido o tempo, né? Nós vamos em 2020, vamos completar 40 anos, né, Pedro? Então, os deveres, né, os papéis, quando nós nos ajustamos dentro dos papéis, as coisas funcionam. Deus é o Deus da sabedoria. Versículo 20, ele deu os deveres dos filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Principal papel, principal responsabilidade dos filhos é darem honra aos seus pais, é obedecerem a seus pais. E no versículo 21 ele dá o papel dos pais quanto aos filhos. E aí a palavra pais, alguns da nossa igreja já sabem que nesse caso aí é a palavra pais no sentido geral, para pais e mães. Vós, pais e mães, seria os casos, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Interessante que quando ele foi concentrar uma coisa mais resumida da educação dos filhos, é que ele falou que não desanimássemos os nossos filhos. Quando nós não educamos, quando nós não criamos no caminho de Deus, quando nós não disciplinamos os nossos filhos, nós vamos deixar nossos filhos irritados, aborrecidos, desgostosos, enfadados. Quando nós criamos nossos filhos nos caminhos de Deus, ensinando, aconselhando, disciplinando, insistindo em oração, os filhos não ficam irritados ou desanimados, como ele fala aqui. E a partir do versículo 22, ele continua com os deveres, agora os deveres dos escravos, que a palavra aí é servo, e a palavra grega é a palavra doulos, que são os escravos. E ele dedica o 22, o 23, o 24, o verso 25, para falar dos deveres dos escravos. E 5 coisas nós queremos pensar hoje, porque é muito importante isso, porque os escravos daquela época correspondem aos trabalhadores de hoje. A sociedade daquele tempo tinha os senhores e tinha os escravos. Era o tipo da regra social que havia. A Bíblia não quis mudar as regras sociais, a Bíblia deu princípios que os homens, o cristianismo mudou para melhor, mas não colocou como uma imposição aquelas mudanças. O próprio conceito cristão mudou da escravidão para um serviço que nós temos hoje, um serviço não tão pesado como era antigamente. Então, 5 coisas a serem pensadas aqui. Primeiramente, no versículo 22, na parte A, diz: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne. Nossa revolução não é revolução materialista, social. A nossa revolução é espiritual. O que Deus faz é mudar o homem. Muda o escravo e muda o senhor. Mudando o homem, tanto o escravo como o senhor, a sociedade muda. Paulo não defendeu a escravidão, mas também ele não apoiou rebelião.
Era esse sistema, e eles deveriam viver bem, aplicando os princípios bíblicos dentro daquele sistema. Isso é muito importante a nós enfatizarmos. Capítulo 4, no versículo 7 a 9, Paulo cita até Onésimo. Vocês sabem a história de Onésimo por causa do livro de Filemon, né? Vocês sabem muito bem que foi, ele diz: ó, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro, conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado, fiel irmão, que é dos vossos, e eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. O que foi? Que era Onésimo? Onésimo foi um escravo de Filemon, que fugiu, encontrou-se com Paulo lá em Roma. Paulo evangelizou, talvez ele estivesse até preso, e ele se converteu. Ele era escravo fugido de Filemon, e Paulo diz a Onésimo que ele, agora convertido, deve voltar ao seu Senhor e assumir a consequência daquilo que ele tinha feito. E ele está aqui mandando, nessa carta, está dizendo que vai ser levado Tíquico, vai ser levado Onésimo para aquela igreja. E que Paulo fez? Escreveu uma carta ao Senhor dele, a Filemon, dando instruções de como ele deveria receber, mas não obrigando. Ele dá instruções ao servo, que assume o seu papel de servo, e ao Senhor, o seu papel de Senhor, sendo um homem conforme também o coração de Deus. Ainda no versículo 22, na parte B, o versículo 22 é muito rico, curto, mas tem muita coisa para nós pensarmos. Ele dá dois padrões de servir, um padrão errado e um padrão correto. Ele diz o seguinte, na parte B: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ele diz que eles deveriam servir, o servo deveria trabalhar, e não apenas de aparência. Essa palavra aí é tão forte, né? Não servindo só na aparência, ou não apenas segundo a vista. A palavra grega, ofifalmodulia. Essa palavra é tão rara que se achava antigamente que Paulo é que tinha inventado essa palavra. Foi tão rara na língua grega que por muito tempo se achou que só Paulo tinha criado essa palavra, o sentido de não servir apenas na aparência. Depois encontraram algumas referências dessa palavra. O sentido é esse: não só fazer o que pode ser visto. Essa é a maneira, né, que ele diz: não trabalhe apenas naquilo que pode ser visto. O outro conceito é esse: não trabalhe somente quando o chefe está observando. Não só de aparência, não segundo a vista. O servo, o empregado, tinha que trabalhar, como ele diz aqui na segunda parte, o segundo conceito, o segundo padrão, ele tinha que fazer isso em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ou seja, ele tinha que fazer o seu trabalho como é realmente, de fato, servindo a Deus, temendo a Deus. Não somente quando o patrão estivesse olhando, não somente para agradar na aparência dos homens, não somente de forma que pudesse ser de uma forma hipócrita, apenas quando estivesse sendo vigiado, mas ele deveria trabalhar como, de fato, sendo para Deus, temendo ao Senhor. E no versículo 23 ele dá a terceira coisa que nós chamamos aqui para pensar. Ele diz: façam tudo de coração. Amados, as nossas traduções algumas vezes perdem o valor, a intensidade. É por isso que Deus manda que a gente pregue a palavra, que a gente explique a palavra. Porque quando ele diz aqui, olha, verso 23, se tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração,
como para o Senhor, e não aos homens, e não para os homens. Essa palavra, e tudo quanto fizerdes, a palavra aí, o ergazomai, é a palavra para trabalhar diligentemente. É o sentido de trabalhar arduamente. Seria uma tradução talvez mais literal. E tudo quanto você for trabalhar, que você for se dedicar, que você tiver que trabalhar, tiver que fazer, faça diligentemente, faça arduamente, faça para valer as coisas. Paulo, movido pelo Espírito Santo, está dando um padrão impressionante, porque os escravos, já eram tão desvalorizados pelos seus patrões, pelos seus senhores, que eles trabalhavam na base, às vezes, do chicote, na base do medo, quando o capataz, quando os patrões estavam olhando. Por que ele ia se esforçar, se ele não era reconhecido? E Paulo diz, nada disso. Deus permitiu que você fosse escravo, então assuma diante de Deus a sua condição e trabalhe arduamente. Não somente quando você estiver sob supervisão, mas quando você estiver livre, sem ninguém olhando, mas faça aquele trabalho para Deus. Como? E de fato Deus está olhando. É um princípio revolucionário. É um princípio totalmente radical para o trabalho. Às vezes nós pensamos assim, eu ganho um pouco, então vou trabalhar pouco. E a Bíblia diz, não. Ganhar pouco, o problema é de quem está lhe pagando pouco. Mas diante de Deus você tem que trabalhar arduamente. Você tem que trabalhar diligentemente. Você tem que trabalhar com todo o seu coração. E tudo quanto trabalhardes, fazei-o, não de meio coração, mas de todo o coração. Faça como para o Senhor. E ele diz no versículo 24, uma coisa também que pouco nós falamos, estudamos, pouco tratamos na igreja. É talvez uma das maiores frustrações minha. Eu mesmo me convenci, eu creio que eu estou até um pouco mais convencido disso, mas de o Senhor me usar para mostrar esse princípio. Ele diz, sabendo, versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, que é o Senhor, é que vós servis. O que ele diz é que quando nós estivermos trabalhando, mesmo que nós não sejamos reconhecidos, mesmo que nós não estejamos sendo valorizados, mas se nós formos fiéis, o Senhor vai nos galardoar, o Senhor vai nos recompensar. E, amados, nós deveríamos ter essa santa ambição de sermos galardoados lá no céu. Eu creio que a vida do cristão, do verdadeiro cristão bíblico, do crente, deveria ter a mesma aspiração de um atleta olímpico. Ele se esforça para ganhar uma medalha. A medalha não tem valor. Não tem tanto valor assim. Não vai ter dinheiro para ele. Mas ele se esforça tanto, porque ele quer receber aquele reconhecimento do seu esforço. E o atleta olímpico, ou a medalha de bronze, a de prata, a de ouro, é o momento mais glorioso da vida dele. Assim, todas as competições. A Bíblia faz o mesmo princípio de que nós vamos ser galardoados, vamos receber as coroas lá no céu. E não todos receberemos. E nem todos receberemos as mesmas coroas. Vai ser fruto do nosso trabalho aqui, do nosso esforço aqui. Os homens vão ser injustos conosco, vão ser muito injustos, mas Deus, o reto juiz, vai galardoar. Não vai fazer injustiça. Aqueles que nem se preocuparam com isso, receber galardão no céu. Nada disso.
e aqueles que se esforçaram vão, com justiça, receber seus prêmios. Quer ver? Ah, pastor, a Bíblia fala pouco sobre isso. Fala pouco? Lucas capítulo 12, verso 37, tem aqui no nosso telão. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor vier, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que o Senhor vai se vestir de servo, se cingirá e os fará os servos vigilantes, os servos que estiveram atentos às suas ordens, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Não é a todos, não é a todos, é os que estiverem vigiando, atentos às ordens do Senhor. E eu pergunto a você, o que é que você faz na obra de Deus? Eu pergunto, o que é que você faz na obra de Deus? Você é servo do Senhor? Você é servo do Senhor? Você é membro dessa igreja? Você vai viajar? Quem vai ser seu substituto para o que você faz aqui? Hein? Quem vai ficar no seu lugar enquanto você for se ausentar? Se não tiver ninguém para ficar, é porque você não faz nada. Isso é sério. Eu vou passar 15 dias fora. Se eu não tiver que chamar uma pessoa, chamar ao meu ministério para dizer, quem pode ficar me ajudando, quem vai ficar no meu lugar aqui, quem vai ficar me substituindo aqui? Você é um peso morto. Isso é muito sério, gente. Tem uma judia lá em Israel, que eu tenho correspondência com ela, tenho evangelizado ela, e ela é surda. Eu não posso mandar mensagem que tenha som para ela, só posso mandar mensagem visualizada. E qualquer coisa mais interessante que tem, às vezes tem algumas coisas boas, eu tenho que me ajustar para poder levar a mensagem certa para ela. E é interessante que, às vezes, como ela faz um esforço, mesmo sendo surda, para algumas coisas que, às vezes, eu mando para ela, que é de forma de áudio, como ela faz um esforço para tentar entender, para ouvir. Chama-se isso um esforço, chama-se isso uma dedicação. O que é que você me diz? O que é que você diz para Deus? Senhor, eu estou ocupado com o quê? Eu estou ocupado com o quê? Eu não sirvo? Eu estou só muito ocupado com a minha barriga, com o meu umbigo, com meus problemas, e eu não tenho nada. Qual o galardão? Perseverança, amados, é para todo mundo ter. Fidelidade é para todo mundo ter. Essa é a característica natural do crente. Ser perseverante, ser fiel a Deus, mas galardão é uma coisa que Deus quer dar pela sua graça aos que se dedicam. Daniel capítulo 12, versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor, como o brilho do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, olha, aqueles que ensinam a justiça, como estrelas, eles brilharão sempre e eternamente. O crente que está levando pessoas a Cristo, que está discipulando, vai brilhar como uma estrela. Não é todo crente. Ele colocou, e os que muitos ensinam a justiça. Aqueles que se envolvem em discipular, em ajudar as pessoas, em cooperar com as pessoas, em confortar as pessoas, estão envolvidas na vida das pessoas, brilharão como estrelas. Lucas capítulo 6, verso 35, amai os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será o quê? Grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com
até para com os ingratos e maus. Quando nós nos aplicamos a fazer o bem, quando nós nos envolvemos nisso, será grande a vossa recompensa. Deus é injusto para que você sirva, para que você se prejudique até, para que você tenha até prejuízo, e Ele vai ignorar o que você fez? Onde foi que nós tiramos essa ideia de que Deus não liga para isso? Efésios capítulo 6, versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor, cada um, todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, receberá do Senhor. Nós, quando servimos a Deus, amados, nós temos uma poupança celestial. Se Deus não nos recompensar aqui, Ele nos recompensa lá. Ele não é obrigado a recompensar aqui. E às vezes Ele até recompensa aqui. Mas se Ele não recompensar aqui, é porque Ele quer dar o galardão lá. Eu não junto nada, eu não poupo nada, e quero viver somente na misericórdia. Porque não pede a misericórdia para mudar o coração? Hebreus capítulo 11, 26, eu pergunto a você, Moisés, servo Moisés, olha o que a Bíblia diz. Ele diz, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, né, a ignomínia de servir a Cristo, isso foi mais importante do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa, o galardão. Eu sirvo a Deus, mas não me interessa o que Deus vai me dar. Você é melhor do que Moisés. Você é melhor do que Moisés. Você é até melhor do que Jesus, porque a Bíblia diz que ele fez o trabalho da cruz, visando a alegria que ele teria de ver a salvação dos homens. 1 Coríntios capítulo 3 e 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Quem? O que planta e o que rega. Aquele que serve, aquele que está trabalhando, aquele que está envolvido na obra, ele receberá o galardão. 1 Coríntios 9, 24 a 27, olha que exemplo que Paulo está dando na própria vida dele, olha o exemplo que ele dá. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, é o atleta, né? Faz regime, faz exercícios, aprimora o treinamento, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, nós, porém, fazemos o quê? Nós nos abstemos, nós lutamos, nós trabalhamos, nós nos envolvemos, nós nos cansamos, nós nos afadigamos. Ele está dizendo isso, para que nós alcancemos essa coroa incorruptível. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, não como uma coisa sem meta, assim eu luto, eu combato, não como batendo no ar, sem objetivo. Antes eu reduzo, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, reprovado ou desqualificado. Olha, o apóstolo Paulo tinha essa visão, eu estou numa corrida, eu estou numa competição, não com meus irmãos, mas comigo mesmo. E assim como um atleta se esforça e se dedica, e ele tem que se renunciar a muitas coisas, e assim como ele se sacrifica, e ele almeja um galardão humano, muito mais nós que almejamos um galardão celestial. Que falta de fé foi que colocada na nossa cabeça, no nosso povo, que nós não almejamos.
Isso era tão sério que em Apocalipse 3:11, o próprio Espírito Santo, ele adverte à igreja: eis que venho sem demora, falando de Jesus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os nossos galardões têm que ser desenvolvidos, têm que ser batalhados, têm que ser perseverados na nossa obra do Senhor. Olha, cuidado para que ninguém tome. Era uma coisa preciosa a nossa recompensa celestial. Sabe por quê, amados? Sabe por quê que é muito preciosa? Porque um dia nós chegaremos no céu e nós vamos ser avaliados pelo que nós servimos e pelo labor, pelo trabalho, pelo que nós dedicamos, o erguezomai, a labuta que tivemos. Nós receberemos as coroas, e naquele momento de glória, estamos sendo avaliados, estamos sendo honrados pelo próprio Senhor da glória. A Bíblia diz que nós vamos pegar nossas coroas e colocá-la aos pés dele, vai ser a nossa oferta para ele, e os crentes almejam isso. Olha Apocalipse 4, 10 e 11, os 24 anciãos, que representa a igreja no livro de Apocalipse, eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e eles lançaram as suas coroas diante do trono. Por que eles lançaram as suas coroas? Porque eles tinham recebido as coroas. É como o filho, né, que ganhou a medalha de ouro e chega em casa e dá a medalha ao pai. Pai, se não fosse o Senhor, eu não teria ganho essa medalha. Então essa medalha não é minha, essa medalha é do Senhor, Pai. Todo o esforço, todo o trabalho valeu a pena. Eu fui honrado, mas eu dou essa honra ao Senhor. O crente quer fazer isso. Qual a honra que você vai dar ao Senhor Jesus? Você foi salvo pela graça, escolhido antes da fundação do mundo, foi protegido, foi guiado. O diabo quis destruir você, o mundo quis acabar com você, sua própria natureza pecaminosa queria levá-lo para a lama, e o Espírito Santo foi que trabalhou, foi que te segurou, foi que te sustentou, foi que te protegeu. Foi difícil? Foi. Teve perdas? Teve. Mas perdas para Cristo, quando nós estamos servindo a Cristo, são ganhos, porque todas as coisas, afinal de contas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você sabe disso, você se reveste de fé e quer servir ao seu Senhor, e sabe que um dia Ele vai reconhecer o seu valor, vai reconhecer o seu trabalho. Igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros. Cada um tem uma função, cada um tem uma utilidade, e utilidade é para fazer alguma coisa, é para trabalhar em alguma coisa, é para se envolver. O ouvido serve para ouvir, a boca serve para falar, serve para comer, os olhos servem para ver, até os cabelos servem para alguma coisa, os braços servem, os joelhos servem, os dedos servem, né? O nariz serve, e você é alguma coisa dentro desse corpo aqui de Cristo. E para que você está servindo? O que você vai colocar diante do trono? Olha, quando ele vai falar aos escravos, lembra disso? Ele falou: não precisa ser mudar de estado. Depois vai dar instrução acerca disso. Se eu conseguir deixar de ser escravo, você tenta conseguir, de forma legal, tudo bem. Mas enquanto isso, saiba que tem muitas bênçãos para você sendo escravo. Sirva, não para homens, mas sirva para Deus. Trabalhe mesmo, de coração. Tenha a esperança do galardão. Deus é justo.
Deus vai recompensar, você será honrado pelo seu trabalho. Verso 25, ele então dá uma instrução que eu acho muito cabível. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo, e agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O que é que está dizendo? O escravo, por ser escravo, por ter a vida difícil, não acha que Deus vai ser menos rigoroso com ele, não. Algumas pessoas estão passando por problemas e acham que os problemas dele justificam a vida dele, justificam a maneira dele. Então eu vivo passando por problema, então eu tenho direito a fazer coisas erradas, eu tenho direito a ficar sempre no banco de reserva, eu tenho direito a ficar sempre turista. Porque você sabe a minha pobre situação, o meu sofrimento como é. O escravo poderia pensar isso. Paulo disse: não, Senhor, se você fizer coisas erradas, você sofrerá. Se você não servir, você está debaixo. Olha o que ele diz aí no versículo 25. Se fizer o agravo, a injustiça, ou coisa errada, você vai estar sujeito também a receber coisa errada. Não pense que Deus tem duas medidas. Duas coisas envolvidas. Eu creio que quando ele fala, quem fizer agravo, receberá agravo. Primeiro, tomar cuidado com as consequências dos homens. Se você fizer uma coisa errada na sociedade, não vá pedir Deus para livrar de você disso, não. Romanos capítulo 13, versículo 4, deixa bem claro que a autoridade delegada por Deus numa sociedade tem a espada para usar a espada. Se você roubar, você vai ser preso. Se você fizer uma coisa errada, você vai ter consequências disto. Então, a primeira coisa é essa, é as consequências dos homens. E a outra é as consequências de Deus. Hebreus capítulo 12, vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12. Deus também disciplina os seus. A partir do versículo 4, ele fala, olha, a vida é dura, mais dura foi para Jesus, deixar o céu, a sua glória e vir morrer por você. Ele que derramou o sangue. Você nem sequer derramou o sangue ainda. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção de quem? Do Senhor. E não desmaies quando fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e o Senhor açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige e o Senhor açoita. Ele diz, olha, se os nossos pais, que são pais imperfeitos, eles nos corrigiam, mesmo na imperfeição deles, quanto mais na perfeição de Deus. Mas nós vivemos, amados, achando que a graça de Deus não compreende essas coisas. A graça de Deus compreende isso. A graça de Deus está cheia disso. Quando Deus coloca autoridade sobre nós, é a graça de Deus, que nós precisamos de autoridade, seja autoridades paternas, seja autoridades eclesiásticas, seja autoridades seculares. Vivemos debaixo de autoridade, é para o nosso bem. Isso é graça de Deus. E quando ele diz que ele nos disciplina, nos corrige, é a graça de Deus, porque ele quer o nosso bem. Não se justifique. Não fique colocando sobre os outros a culpa sua, os seus defeitos, para você não se dedicar, para você não servir. Os servos, os escravos, podiam ter isso na cabeça, e o versículo 25 corta isso. E eu creio, amados, que as duas coisas, quando fala fazer agravo e receber o agravo, ele falou antes de fazer o bem e receber o bem, tanto diante dos homens como diante de Deus. Nossa vida tem que ser uma vida cristocêntrica, tem que ser uma vida dentro de um caminho de Deus, dentro desses princípios de Deus.
Eu contei algum tempo, alguma história, muito tempo atrás, agora está sendo até na internet essa história, né? Eu acho que eu até pedido meus direitos autorais por ela. Lembra, cadê a Socorrinha do Lázaro daqui? A Socorrinha do Lázaro? Lembra do que eu falei do casal que chegou no hotel há muito tempo atrás? Lembra dessa história? Está sendo agora na internet aquela história. Faz uns 40 anos que eu contei a ti, não está? Ai, não, ela é mulher, não pode dizer isso. Não posso dizer isso, não. Mas faz uns 4 anos. Mas faz um tempinho, não faz, Socorrinha? Faz um tempinho. Você até me pediu até que eu mostrasse onde tinha essa história, mas está saindo na internet, eu trazer para vocês. Um casal de velhos chegou num hotel no interior dos Estados Unidos, e o hotel tinha uma pequena convenção, e estava lotado, e uma noite chuvosa, e o recepcionista do hotel disse, olha, não temos mais vaga. Não, mas essa noite está chuvosa, estou aqui com minha senhora aqui, sinto muito, está lotado, está tendo uma convenção, eu posso aqui procurar algum hotel aqui para vocês. Telefonou para os hotéis da região, todos os hotéis estavam ocupados. E o casal, então, né, noite chuvosa, tarde da noite, casal de velhos, e eles, quando foram querendo sair, ele chamou, vem cá, tem o meu quarto, eu vou dar, vocês podem passar a noite lá. Não é muito confortável, mas é melhor do que passar a noite na chuva, na noite no relento, ou então na recepção do hotel. Por favor, aceite o meu convite, sejam meus hóspedes aqui, e deu para eles o quarto dele, né? De manhã, o casal veio, tomou café, agradeceu, perguntou, não, vocês estavam como hóspede, era no meu quarto, você ia pagar, não posso nem cobrar isso. Não, tudo bem. Aí o velho apertou na mão dele e disse, olha, um dia eu vou ter um hotel e você vai ser o meu gerente do hotel. O velhinho lá foi embora, passou-se 1 ano, 2 anos, ele recebeu uma ligação. Quero que você venha para Nova York. Você vai assumir a gerência do meu hotel. O nome desse velhinho chamava-se o Adolfo, dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E ele construiu um hotel, o Adolf Astoria, e chamou ele para ser o gerente geral do hotel. É uma lei que Deus coloca também. Fazemos o bem, Deus tem a maneira de nos recompensar por isso, né? O rapaz nunca pensou, achou que era uma piada aquilo ali. Até hoje tem esse hotel lá no centro. Já foi lá, Alexandre? Vamos lá um dia, lá no Adolfo Astoria. Eu te apresento o neto dele e tu paga a conta para mim. Olha só, mas o que a Bíblia garante para a gente é que aquilo que nós acumulamos de bênçãos aqui, se Ele não nos recompensar aqui, Ele nos recompensa lá. Muitas vezes Deus não nos recompensa aqui para que a gente não perca o galardão lá. Mas é a nossa vida, é assim, amados, é assim que é o jogo, é assim que são os princípios de Deus. Depois de falar dos servos, né, em Colossenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 1, ele vai falar para os deveres dos senhores, que corresponde hoje em dia aos patrões, aqueles que têm os empregados. E o que é que ele diz para eles? E vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que vocês também têm o Senhor. Deus lhe deu autoridade de ser Senhor aqui na terra, mas cuidado com o Senhor do céu. Tratem os seus empregados, né, com justiça. Justiça garanta-lhes os direitos deles. Nunca tome o direito deles. Trate-os com justiça. O que você combinou, você paga. O que você tratou, você paga. Nunca omita, nunca tome, nunca usufrua o direito de outra pessoa, dos seus empregados. E ele dá outro princípio, e trate-os também com equidade, igualdade. O sentido é esse, as pessoas, os escravos tinham as mesmas funções, e eles tinham que ser tratados com igualdade.
não tinha que ter preferência apenas por gosto, mas pelo trabalho que eles fizessem, ele tratasse aqueles seus empregados com justiça, porque ele deveria ter o temor do Senhor, porque eles iam prestar contas com Deus também. A conclusão, amados, é que a Bíblia vai nos dar princípios totalmente diferentes daquilo que você quisesse. Mas nós somos servos e obedecemos. Fé nos leva a pensar, nos leva a tentar compreender a vontade de Deus. Quando nós pensamos, nós temos que concordar com o Senhor. Concordar não é somente assentir, é apenas balançar a cabeça, é concordar e dizer: isso do Senhor é justo e agora eu vou ter que viver assim. Eu vou ter agora que modificar a minha vida. Porque, amados, se nós aprendemos e não modificarmos a nossa vida, não vai adiantar nada da nossa vida. Não vai adiantar nada eu estar pregando, não adianta você estar ouvindo. Nós estamos aqui dando instruções de vida. Eu sei que tem um vídeo, né, que é muito antigo, e acho que quase todo mundo já viu, mas vale a pena ver. Para mim, esse vídeo sintetiza, resume muito bem como é um verdadeiro cristão diante das dificuldades. Como é que ele encara as dificuldades. Eu acho que o título dele é: Você tem problemas? O problema tem esse rapaz. E olha como é que ele encara a vida. Dá para mostrar aí? No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Feliciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Dê o seu esforço. Essa graça de Deus não vai fazer você mudar. Essa graça de Deus não vai fazer você se modificar. Que graça é essa? Graça faz a gente mudar. Graça faz a gente ter forças. Faz a gente crer. Faz a gente ser restaurado. Mudar da nossa vida. Vamos orar, amados. Pai querido, nós queremos te agradecer. Particularmente, eu quero te agradecer
pelos teus princípios. Se não fossem os teus princípios, eu teria já sucumbido. Eu creio na tua recompensa, nos teus galardões, na tua justiça. E que quando nós nos envolvemos, quando nós nos comprometemos, quando nós servimos, bênçãos, bênçãos, chuvas de bênçãos na nossa vida. Eu fico pensando naqueles escravos, uma vida tão difícil. E a tua palavra vem e diz: olhe para cima, olhe para Deus, olhe para o Senhor Jesus. Faça a sua parte, Ele te dá forças. Esse poder de Deus é imenso. Ele invade as nossas vidas. E pode ser a pessoa que o mundo acha a mais miserável. Ele pode ser a pessoa mais feliz. Esse Paulo Henrique está pregando o Evangelho. Eu creio que ninguém aqui tem problemas tal como o dele. Ele está servindo. Não sei quem viu a história dele e está usando a história dele para edificar milhares de pessoas há tanto tempo. Como o Senhor usa aqueles que servem. Ele diz: o trabalho dignifica, então vamos ser dignos. O servir ao Senhor é excelente, vamos ser excelentes. Vamos deixar tuas bênçãos serem derramadas, porque aqui ou no porvir, a tua justiça galardoará o nosso trabalho. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que nós queremos aprender e viver. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o nosso tempo de oração silenciosa, amados, e vamos encerrar o nosso culto, desejando a todos a paz do Senhor, uma semana abençoada, uma semana de mudança.